gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre ela, a segunda temporada de Fate, a Saga Winx. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha aqui nesse vídeo. Essa semana chegou na Netflix a segunda temporada de Fate, a Saga Winx, depois de muito tempo que a gente ficou esperando desde a primeira temporada. E eu acho que a minha maior decepção é o fato de que foram só 7 episódios, porque eu achei que a gente teria 8 e eu fiquei muito triste quando eu descobri que eram só 7. Mas eu achei já, logo de cá, já vou começar, entendeu? A gente já começa começando, entendeu? Óbvio. Eu achei que eles conseguiram trazer uma história que coube bem nesses 7 episódios, então eu nem achei que eles aumentaram só por aumentar, porque realmente na primeira temporada a gente teve só 6 episódios e foi bem pouco, assim, no sentido de eu queria ter visto mais, mas também não senti que faltou alguma coisa que justificaria mais um episódio, né? Então eu achei que eles foram bem sensatos na escolha de 7 episódios. Eu só digo por mim mesma, porque eu teria visto mais alguns episódios com toda certeza, principalmente depois de todo esse tempo de espera. Bom, então vamos falar sobre a segunda temporada. Eu vou falar nesse vídeo com spoilers, então se você ainda não terminou de assistir, pausa o vídeo, vai lá assistir a temporada e depois você volta pra gente conversar um pouquinho sobre ela. Eu vou começar falando das coisas que eu não gostei. Na verdade, de uma coisinha em específico, porque eu preciso tirar isso do meu coração. E aí eu acho que depois disso a gente pode seguir pra falar da temporada, porque de uma forma geral eu achei que o saldo da temporada foi bastante positivo, principalmente pra mim, assim, assistindo mesmo. Eu achei que foi uma temporada muito, muito boa. Inclusive tiveram momentos que eu me emocionei bastante, mas eu fiquei muito triste com o que eles fizeram com o Sam. A gente já imaginava que ele provavelmente ia ter um papel bem menor nessa segunda temporada, principalmente pelo fato de que ele não apareceu no trailer, e considerando que ele é o interesse amoroso de uma das personagens principais da série, era muito estranho ele sequer aparecer em uma cena, né? E eu acho que a partir do momento que eu comecei a assistir a série, eu já comecei a sentir ali qual era o caminho, né, que eles estavam levando o personagem. Eu fiquei um pouco frustrada, só porque eu acho que foi feito de um jeito um pouco corrido, realmente pra tirar o personagem da frente, né? E claramente porque na minha opinião, pelo menos, né, eles queriam muito trazer, então, o casal Rivuza, né, que é o Riven com a Musa, e eles na primeira temporada nem tinham passado muito perto de introduzir esse casal, e aí, né, acabaram fazendo esse outro casal, que é o Sam e a Musa, que eu confesso que eu gostava muito, como vocês sabem, eu shippava muito os dois, mas eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a essas coisas de ship, então se o casal não vai ficar junto, tudo bem, não tem problema. E, inclusive, no final das contas, quando terminou a temporada, eu tava shippando o Riven com a Musa, eu achei que eu não ia shippar, eu achei que eu ia ser teimosa até o fim e não ia shippar os dois, mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas eu senti que talvez a gente não precisasse ter rolado isso, né, não precisasse ter tirado esse personagem, porque, lógico, a saída dele foi construída ali dentro da história e tudo mais, mas eu senti que foi super corrido realmente pra tirar esse personagem. Não sei se porque eles adicionaram alguns outros personagens nessa segunda temporada e, enfim, aumentaram o foco em alguns outros personagens, e aí talvez ele e o pai dele, né, iam ficar ali meio boiando, né, tipo, meio sem conexão, se ele não tivesse mais com a Musa, apesar dele ser irmão da Terra. Mas eu também fico um pouco triste, porque afinal ele era uma fada homem, né, e a gente quase não tem esses personagens dentro do ciclo principal ali, e eu achei que poderia ser interessante, um lugar interessante pra gente se aprofundar dentro da história, né, então eu fiquei triste. Ali teve um momento que eu senti muito medo de que ele ia morrer, porque isso era uma das teorias que a gente tava achando do trailer, né, por ele não aparecer tanto, de que ele seria uma dessas fadas que, enfim, seria assassinado, né, pela grande ameaça ali da temporada e tudo mais. E óbvio que toda essa questão com ele construiu o propósito da Musa nessa temporada, que foi uma coisa que eu gostei muito, porque eu achei que ela teve um desenvolvimento muito legal, mas ao mesmo tempo eu terminei um pouco frustrada. Eu fiquei feliz que ele não morreu, apesar de achar que a morte dele poderia ter causado um impacto muito grande, né? A gente teve uma grande morte nessa temporada, mas eu acho que a morte dele poderia, de repente, ter acontecido ali no meio e causado, e eu ficaria triste porque eu gosto muito dele, mas talvez, né, tivesse servido para um propósito ali dentro da história da temporada,
pelo menos isso significa que em algum momento ele pode voltar pra série, né? Então vou guardar isso no meu coração e quem sabe se a gente tiver uma terceira ou uma quarta temporada, o Sam pode aparecer e não necessariamente pra ficar com a musa, ele pode só aparecer pra ter a sua própria história, enfim, pra ter ali a relação dele com a Terra, que eu gosto muito. Veremos, né? Veremos o que o futuro reserva, mas essa foi uma das coisas que eu fiquei muito triste, muito chateada e... é isso. Mas tudo bem, vamos falar de coisas mais felizes, né? Já que esta foi sim uma temporada muito boa. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre essa temporada, principalmente comparando com a primeira, é que a qualidade da produção, ela deu um bom salto. Eu, particularmente, não achava a produção da primeira temporada horrível. Eu acho que eu nem cheguei a entrar muito nesse mérito no meu vídeo da primeira temporada, porque não foi uma coisa que me incomodou, não era uma coisa que se destacava, né? Do tipo assim, caralho, muito foda, apesar da transformação da Bloom na primeira temporada ser muito linda. Então não era uma coisa que, nossa, super se destacava, mas também não era uma coisa que, nossa, meu Deus, se destacava pra nenhum dos lados, né? Nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Mas mesmo assim, eu achei que pra essa temporada eles conseguiram trazer uma mudança, né? E eles conseguiram elevar um pouco o patamar da produção. Obviamente, isso se dá ao fato de que a série foi um grande sucesso, né? Na primeira temporada. Mesmo com todas as críticas, todas as polêmicas e tudo mais, foi uma série que conseguiu aí uma base de fãs bem grande, foi muito assistida, né? Então, dá pra ver que isso gerou ali alguma coisa, né? Deu um reflexo ali na produção. E eu acho que eles sim subiram um patamar. E principalmente, acho que mais visivelmente, né? Nas roupas que elas usam. Também, óbvio, tem a questão da estética do desenho, né, que sempre foi uma coisa muito forte, e essa coisa da moda, né, das roupas e das cores, foi uma coisa sempre muito presente, e eu acho que na primeira temporada, essa foi uma das grandes críticas, né, quando saíram as primeiras imagens da série e tudo mais, a série, ela tinha diminuído demais, né, esse brilho aí, dessa parte da história, né, das Winx, que é muito importante, né, que são as roupas e enfim, as mudanças e tudo mais. Então, isso era uma coisa que, né, era uma questão na primeira temporada, e eu acho que eles sim também subiram um patamar, não necessariamente pra se aproximar mais do desenho, não acho que foi bem esse o movimento, mas eu acho que pra deixar a coisa mais natural, mais bonita, né? Eu acho que até eles conseguiram trazer mais da expressão dos personagens através das roupas, que eu acho que esse sim é um ponto-chave bem legal, assim, de puxar ali do desenho, né? Da importância ali das roupas e tudo mais. Nem todas as roupas são bonitas, mas ainda assim eu senti que rolou também um cuidado maior ali com isso, e eu também gostei bastante disso. Então eu acho que de uma forma geral isso tudo ajuda a dar pra série uma cara um pouquinho mais divertida, né? Um pouquinho mais... não tanto série adolescente da CW, que eu acho que era uma vibe muito que a série tinha ali na primeira temporada. E eu acho que aqui ela abraçou um pouco mais a própria personalidade, e eu achei que isso foi muito legal e foi uma mudança muito bem-vinda. Pois então, vamos falar sobre a série, né? Sobre os acontecimentos da série de uma forma geral. Vocês já sabem, não vai dar pra falar de tudo, então eu vou tentar falar do máximo que eu conseguir. Acho que a gente tem ali, no final, algumas aberturas pra uma possível terceira temporada. Então, tô bastante animada pra isso. Acho que dá pra gente trazer umas teorias também. Então, se você quer esse vídeo de teorias e falando mais especificamente sobre o final, deixa aqui nos comentários pra mim, que aí a gente faz um outro vídeo. Mas esse vai ser realmente um comentário mais geral sobre a temporada. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, elas todas se transformando. Este momento, entendeu? Simplesmente este momento pra mim. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu fiquei com sensações mistas em relação a esse momento. Primeiro, a gente já tinha visto pedaços disso, né, no trailer. Eu já tinha surtado e, obviamente, quando foi chegando perto ali do momento, já dava pra imaginar mais ou menos o que ia acontecer. Foi ainda assim um momento muito legal, foi um momento muito bonito. Eu me emocionei muito nessa cena dela se transformando, e dela se apoiando ali, né, delas se ajudando e tudo mais. Então, pra mim foi, assim, top momentos da temporada fácil, né? Fácil. Eu gostei bastante da história. Eu confesso que em alguns momentos eu não sabia exatamente pra onde a história tava indo, né? Então, tipo assim, a gente tem ali no meio do caminho essa ideia de que a Rosalind, ela é do mal. Aí tem um ponto que rola um plot twist de que talvez ela é do mal, mas talvez não tão do mal assim, né? Talvez ela tenha realmente ali uma opinião, né? Tipo assim, uma intenção
boa. Então esse foi um grande plot twist pra mim, que eu confesso que me deixou confusa, assim, bastante desde sempre. Acho que uma coisa que a gente imaginava que ia acontecer é que a Farrah Dowling iria voltar, e eu confesso que eu não odiei o fato dela não estar viva, né? Eu acho que seria uma apelação, né? Seria um apelo muito grande, simplesmente trazer ela de volta à vida e botar ela ali e pronto, é isso, né? Então acho que seria um apelo muito grande, mas achei muito bonita a cena que ela volta e que ela conversa com as meninas, e principalmente a cena que ela e a Bloom se despedem, né? E que ela dá esses conselhos e que ela ajuda as meninas a encontrarem, a canalizarem os poderes delas para elas conseguirem alcançar a transformação, né? Que com certeza tudo isso vai ter um impacto muito grande, vai ser muito importante daqui pra frente, né? Pro que quer que vá acontecer depois desse final dessa temporada, mas eu ainda não acho que a Farrah agora esteja morta pra todo sempre, né? Porque esse final de temporada abriu um caminho aí pra trazer personagens mortos de volta à vida? Talvez, né? Porque basicamente era o que o Sebastian queria fazer. Temos alguns personagens aí que, né, podem começar a surgir a partir disso. Principalmente agora que a Bloom entrou de fato nesse reino das sombras e encontrou aparentemente a mãe dela, né? E aí eu acho que, enfim, tem bastante coisa. Tem chão ainda pela frente, né? Digamos assim, tem bastante coisa pra acontecer e bastante possibilidades. Então não acho que a Farrah Dowling esteja morta, mas eu gostei que ela não foi usada como um grande trunfo nessa segunda temporada, porque eu acho que era importante a Bloom ser usada como esse trunfo, né? Porque afinal de contas, desde sempre a gente vem ouvindo sobre o alcance do poder dela, sobre como ela é a fada mais poderosa desde sei lá quando, e tá. Então, tipo assim, eu acho que foi legal a gente ter essa oportunidade da Bloom sim usar os conselhos da Farrah, mas de canalizar o seu próprio poder pra vencer aqui. Cara, eu acho que cada vez mais eu fico mais apaixonada pelo Sky e pela Bloom juntos. Eles são perfeitos e eu acho que isso não tem nada a ver com o fato de que tocou o Wild Streams em uma das cenas dos dois, tá? Eu sou completamente imparcial, então você não precisa apenas tocar Taylor Swift pra me fazer ficar completamente cadelinha de um casal. Na verdade, isso só é meio verdade, né? Porque eu já gostava muito dos dois, mas eu achei que nessa temporada a química entre eles tá muito foda, e eu acho que os dois personagens passaram por coisas muito difíceis, né? Então, aquela cena que o Sky aparece logo depois dele ter matado o Andreas pra salvar o Silva, né, e ele tá completamente destruído. Essa cena, nossa senhora, ela destruiu o meu coração de um jeito. Eu comecei a chorar já ali nessa cena, entendeu? Esse episódio foi um episódio muito difícil pra mim, tá, gente? Foi um episódio muito difícil. Ai, gente, sério, eles estavam perfeitos nessa temporada. Eu amo muito eles, meu Deus do céu. Eles são perfeitos, juro, eles são perfeitos. E eles têm um jeitinho de Maxon e América mesmo, né? Poderia acontecer isso também. Ai, gente, eles são meu tudo, entendeu? Eu fiquei completamente rendida por esse casal nessa segunda temporada, mas assim, tudo pra mim. E já que a gente tá falando de casal, vamos falar sobre a Aisha e o Gray. Se vocês soubessem o grito que eu dei a hora que revelam que o Gray é um bruxo de sangue, né, que ele é o infiltrado, gente, eu fiquei muito brava. Eu falei assim, vai pra puta que te pariu essa porra. Nossa, juro, eu fiquei muito irritada. Eu falei, não é possível que a Aisha, a coitada, ela não tem uma história, entendeu? Ela não ganha uma história, ela não tem um desenvolvimento direito. Ela fica ali sempre nas bordas ali das personagens. E eu gostei muito que nessa temporada a gente teve alguns momentos onde a gente teve um desenvolvimento maior dela, a gente ouviu mais sobre a história dela, né? Sobre o porquê ela é do jeito que ela é super ambiciosa, né? E tipo, que ela quer provar o valor dela o tempo inteiro e tudo mais. E óbvio, ela é uma peça-chave muito importante pro grupo das meninas, né? Porque ela tá sempre ali tentando ajudar as meninas e criando planos que alguns dão certo, alguns não dão tão certo assim. E inclusive, o plano pra salvar o Silva, o segundo plano era muito melhor do que o primeiro, tá? O plano que... Ai, gente, pelo amor de Deus, o plano que não deu certo, né? Que não deu certo porque a coitada da Stella tava lá se ferrando. Ele não era um plano horrível, assim, né? Provavelmente ele daria certo, mas eu achei que o plano novo era muito melhor, que era... Lógico, ajudar o cara, mas também deixar o cara, né? Porque senão elas iam se ferrar muito. Imagina se a Stella pega ali naquele momento. Ai, gente, olha, foi muito melhor do jeito que foi, tá? Foi muito melhor, achei muito mais cabível. No final das contas, a Rosalind descobriu de qualquer forma que foram elas, né? Mas tudo bem, né? E eu gostei que a gente já teve ali um pedacinho do Riven. E eu tô pronta, gente. Eu estou pronta pra passar o meu pano pro Riven. Mas calma, vamos falar sobre a Aisha primeiro e sobre o Gray. Então, eu tava gostando
muito deles. Eu achei ele muito fofinho, o jeitinho dele, o fato de que ele é muito parecido com a Aisha, mas ao mesmo tempo ele tem algumas coisas muito diferentes, né? Ele é todo... ele é menos tímido em alguns momentos e mais tímido em outros. Então, assim, eu achei ele fofíssimo. Eu achei que os dois combinaram super bem. Eu tava amando a historinha deles. E até esse medo, né, da Aisha de se abrir, de ter um relacionamento. O quanto isso acabou aproximando ela da Flora, porque eu gostei bastante. Eu acho que a Flora, ela era uma personagem que foi muito pedida, né? As pessoas queriam muito ver ela na série. E eu confesso que eu ficava receosa de introduzir uma personagem assim na segunda temporada e dela talvez não se encaixar tão bem no grupo, né? Porque, óbvio, ela não ia ser uma personagem que ficaria ali pelas bordas, né? A ideia seria que ela fizesse parte do grupo principal. E no final ela tava tão bem introduzida ali no grupo que eu até esqueci que ela não tava na primeira temporada. Eu acho que essa amizade da Flora com a Aisha foi um momento chave pra realmente puxar a Flora pra dentro desse grupo, mas também pra dar mais espaço pra Aisha mostrar um pouco mais dela, da personalidade, das ambições dela e tudo mais. Então eu gostei muito disso e eu tava amando a relação dela com o Gray. E aí a hora que tem a revelação, eu fiquei tão triste, gente, sério, vocês não têm ideia, eu fiquei assim revoltada. Óbvio que ele se pseudo-redimiu ali no final, né, porque em certo ponto ele começou a ajudar elas e até inclusive, né, foi, entre aspas, perdoado, né, tipo assim, só condenado a ficar isolado pra sempre e tudo mais. E no final ele acabou aparecendo, né, de novo, mas eu fiquei triste, gente. Eu queria que a Aisha, ela tivesse uma vitória, entendeu? Só uma vitória eu queria, e ela não teve. Mas tudo bem. Bom, vamos falar de outro casal agora. Vamos falar do quê? Vamos falar do trisal. Porque esse trisal, ele abre as garras pra várias coisas, né? Primeiro de tudo, estou pronta para passar pano pro Riven, sim. E é isso, gente. O que eu posso dizer? Né? O que eu posso dizer? Eu gosto de um personagem que é escroto, que é fudido da cabeça, entendeu? E o Riven, ele é essa pessoa. Então eu estou pronta para passar esse pano pra ele. Me partiu o coração quando a Beatrix dedurou ele, né? De que ele sabia alguma coisa. Óbvio que dá pra entender também as motivações dela. Eu não acho que isso faça dela uma personagem ruim. Isso, né, especificamente, não necessariamente faz dela uma personagem ruim, porque eu acho que a gente entende mais as motivações dela, mas claramente isso foi uma coisa que magoou o Riven, né, principalmente no momento onde ele não tava pronto pra admitir os sentimentos dele e, enfim, o quanto ele se importava, né, o quanto ele se preocupava com aquela relação que ele tinha. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito triste pelo Dane também, porque no final das contas o Riven foi escroto com ele, né, tipo, como ele sempre foi. Eu acho que tem um ponto ali onde o Riven, ele tá no direito dele de não querer ter nada com o Dane e do fato dele ter falado isso desde o começo, né, tipo, de que o relacionamento deles era, na verdade, né, tipo, com a Beatrix. Então, acho que tem isso, né, mas, enfim, passei o pano. Mas eu fiquei triste porque o Dane também acabou sendo meio que jogado de escanteio em certo ponto, né, ele arranjou um namorado novo e é isso aí, né, tipo, então é isso. E aí ele fica ali meio que orbitando, mas de novo, eu entendo, porque a gente tinha muitos personagens dessa segunda temporada, então é óbvio que nem todos iam conseguir ter tanto espaço assim, e eu acho que o Dane também era um personagem que servia muito ali na relação, né, da Bia com o Riven, mas eu fiquei triste porque eu gosto dele. Mentira, eu acho ele meio chato na maior parte do tempo. Vamos ver o que a terceira temporada da série pode trazer pra gente. E aí, a gente tem, então, Riven e Musa, que eu sei que deve ter muita gente surtando baldes aí, porque o povo shippa demais eles. E eu comecei a shippar também, gente. E é sobre isso, entendeu? Aqui a gente não tem uma monogamia de casais. Eu aceito todos eles, entendeu? Eu gosto de todos. E eu gostei bastante do desenvolvimento deles, principalmente do Riven ser escroto, né? Porque ele é. Mas ao mesmo tempo dele entender algumas coisas em relação à Musa, né, e dele se abrir pra ela. E eu até gostei do momento onde ele fala pra ela, tipo assim, quem você tá achando que você é, sabe? A gente é escolhido e a gente treina por anos e anos e anos e você acha que você pode chegar aqui agora e simplesmente fazer parte disso, né? Então achei legal que ele falou isso pra ela. Lógico que no final das contas ela conseguiu a mágica dela de volta, mas eu gostei muito desses questionamentos dela sobre a mágica, né, do quanto a mágica era uma coisa que era muito difícil pra ela, né? Eu acho que isso já vinha lá da primeira temporada, do quanto ela tinha dificuldade de lidar com a mágica dela, e por isso, inclusive, ela e o Sam acabaram se aproximando, né? Porque o próprio Sam fala que ele acalmava o caos da vida dela, e quando ele falou isso, eu fiquei com vontade de chorar de novo. Ai, gente, foi muito triste isso. Enfim.
Então, desde sempre a gente tinha muito essa questão. Eu acho que fez muito sentido colocar essa personagem pra questionar a magia na vida dela, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, no final deu pra entender que também rola um alívio dela tá com a magia de volta e dela aprender a lidar com isso, mas também dela querer se defender e ter, enfim, outras utilidades, né, de talvez, que é muito o que o próprio Danny falou pra ela, né, em algum momento, que os pensamentos dele são muito caóticos o tempo inteiro, mas quando ele tá treinando, né, quando ele tá focado, esse é o momento onde ele se acalma e onde os pensamentos, né, são meio que bloqueados, assim. Então eu achei muito bonita a história dela. Eu acho que, individualmente, né, a jornada da Musa nessa temporada, acho que foi a minha favorita. Tipo, eu gostei muito, achei muito linda a jornada dela e no final fez muito sentido pra mim eles terem colocado os dois, né, o caminho dos dois pra cruzar ali naquele momento. Eu acho que funcionou muito bem e eu realmente já estou pronta pra ficar rendida por esse casal, porque aqui a gente tá tendo só, né, um tipo assim, vai rolar, tem um negócio aqui, né, mas ainda não tem um casal de verdade, mas tudo bem, me sinto pronta. E falando em revelações, a gente teve também o quê? A revelação da sexualidade da Terra. Eu não preciso nem dizer pra vocês que esse foi o momento que eu chorei, né, porque assim, já era bem óbvio. Então ali no começo, logo quando aparece a menina que a Terra, né, começa a flertar e tal, e aí, meu Deus, o que vem por aí? Então eu tava muito animada pra ver isso. E aí a conversa dela com a Flora acabou comigo esse momento, sério. Eu chorei muito nessa cena, eu achei muito linda, achei muito delicada. Eu amei esse desenvolvimento da Terra. E depois a cena dela contando pra todas as meninas e meio que tentando falar assim, não, gente, mas tá tudo bem, sabe? A gente tem um monte de coisa pra fazer, eu só queria falar isso pra vocês e tal. E aí as meninas vão lá e abraçam ela e rola tipo um abraço em grupo e tal. E a Terra se sente, né, abraçada e acolhida. Ai, é muito lindo esse momento, gente, eu amei muito. E depois rola um beijinho das duas e depois rola um date das duas. Ai, eu amei. Poderia ter mais? Poderia, né? Mas tudo bem, a terceira temporada vai ter que vir agora pra gente poder ver mais desse desenvolvimento desse casal aí, tá? Porque eu tô de olho que todos os outros casais têm um monte de tempo de tela e a Terra e a menina não. Mas tudo bem. Vou dar o benefício da dúvida aqui, né, pra série e aí a gente vê o que rola no futuro. Mas eu achei muito delicado a forma com que eles introduziram a sexualidade, a forma com que ela fala, o quanto isso afeta também as outras experiências que a Terra teve, né, e até da forma que ela se enxerga, né. Então eu achei que tudo isso foi muito bonito, muito bem colocado ali na história. Eu particularmente gostei bastante. Então é isso. Poderia ter mais tempo de tela, mas tudo bem. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Então a gente vai pra Stella, né, que também teve uma jornada bem difícil nessa temporada. Dela tá meio renegada, né, tipo, dela ter perdido os privilégios dela e tudo mais. Então tem várias coisas ali mudando na vida dela. E eu acho que a Stella tem essa dificuldade de encontrar o espaço dela. E eu achei muito bonito que no final, né, ela bate de frente com a mãe dela e fala que se chegasse num ponto aonde ela teria que escolher entre a realeza e as amigas, a mãe dela não podia ter tanta certeza assim de quem ela escolheria. Então eu gostei bastante também das nuances ali que a gente teve, né? A Stella, ela ainda assim não se tornou uma pessoa perfeita da noite pro dia, então a gente continua vendo momentos onde ela sente inveja, onde ela sente ciúmes, onde ela tem esses sentimentos mais difíceis, né, de lidar em relação a muitas coisas e principalmente em relação a Bloom, e o Sky, né, que também não é uma coisa fácil, mas que ainda assim eu achei que foi tratada de um jeito muito bom nessa temporada, né? Não foi uma coisa de colocar necessariamente uma contra a outra, mas de lidar com os sentimentos das duas em relação a tudo isso que estava acontecendo, né? Então eu achei muito bonito. E óbvio, gostei muito da relação da Stella com a Beatrix. Não sei o que pensar sobre esta relação. Em alguns momentos ela me parecia mais do que uma amizade. Ela poderia desenvolver para mais do que uma amizade, principalmente na cena final, onde a Beatrix fala que ela não tinha nada, nem ninguém, e a Stella fala, você me tinha. Então não sei, senti que em alguns momentos tinha um negócio meio assim, em outros momentos não tinha. E cara, a Stella vendo a Beatrix morta, partiu meu coração também. Eu não achei que eu ia ficar tão bolada assim com a morte da Beatrix, e eu fiquei por causa da Stella. E aí, óbvio, esse é o momento, né, que ela consegue canalizar ali os sentimentos e tudo mais, mas porém a Beatrix, né, que também teve uma jornada difícil nessa temporada, revelou, assim, como quem não quer nada, né, que ela tinha, então, 2 irmãs. E talvez venha aí, né, porque, de novo, a Bloom entrou lá no Reino das Sombras, Então, quem sabe pessoas mortas vão aparecer. Então, quem sabe a gente vai ver as irmãs da Beatrix e a própria Beatrix de volta na possível 3ª temporada. Então, assim, já tem vários motivos aí pra eles fazerem uma 3ª temporada, mas eu tenho certeza que esse daí é um dos maiores de todos, entendeu? Né, eu acho que a gente tem
muitas nuances de praticamente todos os personagens. Personagens que agem, óbvio, de forma egoísta em certos pontos, de forma altruísta em outros pontos, de personagens que fazem coisas ruins tentando fazer uma coisa boa, de personagens que fazem coisas boas tentando fazer uma coisa ruim. Então, tipo, eu acho que as linhas foram muito borradas, assim, em relação aos personagens, e eu gostei muito, porque isso acaba fazendo a gente se interessar mais pela história, né? As coisas não são preto no branco o tempo inteiro, as coisas são muito, tem muitas camadas, e eu acho que isso foi muito legal, né? Eu acho que, além da história, além, enfim, de tudo, uma coisa que me atrai muito pra Fate são os personagens. Eu acho que eles são muito tridimensionais em muitos aspectos, né? Os personagens não seguem só uma linha e não ficam só num estereótipo e é isso aí, sabe? Eu acho que eles vão além. E eu acho que tudo isso é colocado em pauta na série, né? Então, por exemplo, a própria relação da Flora com a Terra. As duas se gostam muito, elas têm uma amizade muito forte, elas se amam muito. E ainda assim, tem um momento ali onde a gente vê sentimentos estranhos, né? Surgindo de uma pra outra. Tanto da Flora, que é uma pessoa muito impulsiva e que quer fazer as coisas sozinha, quanto da Terra, que queria ser mais com a Flora, e a Flora que queria ser mais com a Terra, e como isso causa atrito entre as duas. E então eu acho que é muito legal de ver isso, né? De ver essas nuances, de ver essas camadas dos personagens. Eu acho que isso ajuda muito na parte da história mesmo, porque a história em si não é que ela fique em segundo plano, mas é que todas as outras coisas ajudam a preencher muito essa história e essa narrativa que tá sendo contada, né? Tanto ao ponto de, eu falei de tanta coisa aqui e que o vilão em si, que a história em si não é o ponto principal, né? Mas eu acho que pra essa série isso funciona muito bem, porque além de tudo isso, eu gostei bastante da história em si, como eu falei pra vocês, né? Desse mistério, desses bichos, dessas revelações de que na verdade a Rosalind não era do mal de fato, ou será que era, né? Então fica essa coisa, e aí a gente vai descobrindo quem era esse mago de sangue que tava roubando o poder das fadas, e aí tem reviravoltas, e aí tem momentos chocantes, né? E tem revelações e tudo mais. Então gostei muito disso, acho que isso carregou muito a história. Mas eu me apego, né, e me apeguei demais aos personagens, e eu acho que eles são parte essencial, né, do coração ali dessa história, e que eu gostei muito, muito, muito. Então é isso, eu gostei muito da segunda temporada. Óbvio que tem muita coisa pra falar ainda, eu nem sei, mas o vídeo tá enorme já, 35 minutos, gente, pelo amor de Deus. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Como eu falei pra vocês, a gente teve revelações no final, a gente teve reviravoltas, a gente teve toda uma história ali. Então eu acho que dá pra gente falar um pouco sobre teorias e o que a gente pode esperar de uma terceira temporada. Então se você quer esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim. Conta pra mim também o que você achou dessa segunda temporada, quais partes você gostou, quais partes você não gostou tanto assim. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!